Bom, boa noite, aqui é o Roberto, estou aqui com o meu caríssimo Araquém Alcântara, que veio me fazer uma visita e nós aproveitamos para olhar juntos com vocês esse trabalho lindo que é o seu último livro, 49º livro, né? Antes do 50º que está chegando aí. Anunciando Jaguareté. Jaguareté, que é o 50º o livro da onça. Então, esse trabalho, eu estava conversando com a Araquém, quer dizer, ele chegou e me falou que era o penúltimo livro, eu não sabia, já tinha esse livro, e eu achei incrível, porque esse é um livro que quando eu vi, eu tive essa sensação que é um livro da maturidade, é um livro como alguns trabalhos, alguns artistas, você sente que é o trabalho da maturidade, né? Esse livro, ele tem um silêncio, uma dimensão introspectiva e ao mesmo tempo sempre narrativa associada ao trabalho do João Guimarães Rosa, que é magnífico na sua realização, tanto fotográfica, quanto gráfica, quanto de descrever um universo que é um universo particularmente brasileiro. Então eu queria que você falasse um pouco por que você fez esse livro, Araquém. Veredas já estava em formação nos últimos 5 anos, 7 anos, quando eu cometi o Sertão Sem Fim. O Sertão Sem Fim, muito premiado, também como Veredas, com a curadoria do meu amigo Éder Chiodeto, nós, no Sertão Sem Fim, foi todo um trabalho com filme, depois digitalizado, em tritone, 3 tons de preto, em que o grande mote era ir percorrendo esses vastos espaços das Gerais, ir buscando os derradeiros cantos do sertão, como diz o Elomar, essa coisa de buscar os ermos. E no Sertão Sem Fim, o Sertão Sem Fim era esse sentimento de coisas que a gente não pode abarcar, que elas só, como diz o Rosa, cabem só no brilho da noite, aragem do sagrado, absolutas estrelas. A fotografia, eu vejo a fotografia assim também, é o exercício de uma vertigem, é a busca de sintetizar o mundo, né? de tirar do que você está vendo uma experiência reveladora em imagens. E o sertão ficou muito bonito porque descobrimos um pensamento de João Cabral de Melo Neto, que fala para aprender da pedra, frequentá-la. Que maravilha! E o Veredas caminha por aí também. Essa busca de imagens que não tem, podem ser bichos, detalhes, paisagens. Foi assim que nós editamos o Veredas, essa pulsação da vida no sertão, essa vertigem. Um trabalho feito com já um quadritone, com tom mais azeitona, e que começa com uma vereda, a placidez de uma vereda, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que é idílica, que mostra os buritis na névoa de uma manhã de inverno, e logo a gente contrapõe com os mistérios
dessa inscrição rupestre maravilhosa na pedra do Ingá. Como se a gente já estabelecesse uma partida dizendo desses insondáveis mistérios, dessa brincadeira do cosmo diante da nossa tentativa de entender o mundo. E o cenário é o sertão. Depois tem uma coisa interessante aqui, que é de você passa dessa imagem que é quase onírica, né? De uma suavidade para uma aridez da pedra, né? A pedra que resiste ao tempo, né? A pedra que quase que não tem vida. E uma pedra encantada, ela tem a marca da vida, né? Mas da vida que foi. Né? O Grande Sertão Veredas é uma história de amor, uma história de vida, dentro de um cenário que não é só, é todo um universo de ambiguidade, de poder, de se ser senhor de si. E aí essa nascente aqui dessas veredas que eu vejo nessa tentativa de verter experiências e imagens, como diz o Éder, de reter ao infinito a luz que emana de uma paisagem, de um rosto, de um gesto ligeiro, do voo flagrado em seu primeiro espaço. É essa coisa a fotografia como síntese. Como falar do sertão se não frequentá-lo? Para aprender da pedra, frequentá-lo. Então foram anos e anos preparando o Sertão Sem Fim, assim como foram anos e anos preparando o Amazônia, tão premiado. E agora o Veredas, buscando esse real, mas em estado de mais do que o real. Esse real em estado de vertigem. Essa saga do sertanejo. Essa saga, né? Exatamente, é um épico. Né? Olha essa imagem aqui. Essa imagem... Éder começa com essa coisa do que se descortina. Né? São os olhos e a luz, né? Exato. E a luz que chega nos olhos. É como se fosse quase uma revelação, né? Quer dizer, todo esse ambiente escuro, né? Com essa luz, quase como se ele estivesse saindo da caverna de Platão. E vendo o que está fora do... Agora me fala uma coisa, esse livro, ele estava te falando isso antes, né? Você, quando começou a fotografar, você mostrou muito a vida, a natureza, o que é a dimensão de um país, né? Em todos os sentidos, né? Da natureza, das pessoas, etc. E tal. Esse livro, embora ele naturalmente retrate um universo, ele me parece que é muito mais intimista. Sem dúvida. E ele me parece que ele trata quase que mais de você, da sua relação com as coisas, se espelhando nesse universo do sertão, do que de coisas concretas, né? Aqui tem uma bela sacada do Éder, que diz nas nossas conversas que nessa fotografia andarilha minha, eu aprendi, veredas Brasil afora, que uma onça pintada é um homem, que também é uma pantera, que por sua vez pode vir a ser um pescador, mas pode ser aquela velha senhora, Dona Generosa e Dona Marina. Então, uma delas já morreu. Olha só, os personagens, isso aqui não, eles são míticos, né? Eles são assim os personagens de uma... Eu os elejo para que eles... Então, diante deles, eu tenho um espaço de tempo em que eu me dedico a eles, ou que eles se dedicam a mim. Há um encontro.
essas fotos nunca foram feitas com uma velocidade, não tem aqui instante decisivo nenhum. É um mergulho, é um entendimento, é um tempo dado a eles. É uma outra história. Aqui, por exemplo, nessa casa da Dona Generosa e da Dona Marina, quando eu cheguei, elas estavam comendo no chão, eu não fotografei nada. Eu primeiro estive na casa dos filhos dela, de passagem, me foram apresentados pelo meu guia, o Weverson, meu brother de Brasília, Weverson Paulino, Na Mochila, meu guia lá, andamos, e de repente eu conheci essas senhoras em que houve conversa, fumei meu cigarro com os cachimbos delas, elas fumaram, nós conversamos, as duas, mãe e filha, tinham cataratas, e eu comecei a saber da história delas um pouco, até que em determinado momento estava feita a atmosfera necessária para que eu simplesmente utilizasse o equipamento. E daí resultaram umas 3, 4 imagens que essa escolhemos. Aquela outra, daquela senhora que está soltando fumaça pela boca dela também? Não, já é um outro espaço do sertão. Aqui estamos falando de Bahia, aqui estamos falando de Goiás. E de repente cortamos para mais um gatão. Um gato. Os gatões, a paixão que vai ser objeto do novo livro, né? Jaguareté, essa é uma onça preta, muito rara no Brasil. Mas perceba que a edição de entrando no Brasil de uma maneira... Aqui é um detalhe de uma casa, no Maranhão, na Chapada das Mesas. Quer dizer, o sertão é do tamanho do mundo, né? Eu posso mostrar vassouras, um papagaio, e isso para mim assume uma... Eu não preciso mostrar os habitantes dessa casa, mas eles foram fotografados também. Então, mas é interessante ver que como são tantos lugares, né? Muitos como lugares. eu falei, é um livro de andanças, né? O Grande Sertão Veredas é um livro sobre andanças, né? Esse aqui, eu acho que das as suas andanças pelo Brasil, né, acabaram fazendo esse livro que, sendo de tantos lugares, ele acaba sendo um livro de um lugar nenhum, mas um lugar só, sim, que é o Brasil, sim, mas é o seu Brasil. Exato. Eu acho que o meu Brasil é feito disso, dessas pedras, dessas atmosferas. Exatamente, atmosferas. Então, quando você vê esse relicário aqui, essa coisa com essa luz atrás, né, que é o altar mais paupérrimo, né? Sem dúvida. Você começa a entender o que você fala que é a fotografia como vertigem, né? Isso aqui é maravilhoso, né? E de como esse livro... Sabe o que eu tenho a impressão? Essas fotografias... A fotografia parece uma obviedade, né? Que ela para o tempo, né? Mas aqui é como se fosse um tempo suspenso. Um tempo que não é. Um tempo que foi... e que continua sendo, eu não sei como dizer, porque faltam referências temporais, né? Isso aqui podia ser a criação do mundo, né? A Gênesis, exatamente, o livro que a gente estava conversando antes. Uma fonte inspiradora. Olha isso aqui, é isso. Esse criadouro de teias de aranha. Numa manhã de inverno, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, a Chapada Gaúcha, essa surpresa diante dessa prodigalidade, né, dessa bênção de milhares e milhares de teias. Não, e essa energia
né? Dessa água, né? Essa coisa da vertigem eu estava pensando agora, Essa interessante. pátria da água, né? Você vê como tem uma... Olha essa forma e essa forma. Você vê as relações, isso é a beleza do trabalho do Éder Chiodeto e a nossa busca nos últimos 3 livros, de mostrar esse meu universo. Esse é um galo da serra, feito com uma tele 600 no meio da mata, mas ele está saindo para o voo. E que bom que eu estava com uma baixa velocidade, que não pode ser muito baixa, porque senão treme tudo, mas aqui eu estou com 125, 250 de velocidade. Uma coisa ele um tripé, uma tele 600 para manter esse olho vivo. O olho gatilho. Foco, praticamente o resto do corpo é todo movimento. Uma foto que se diferencia dessas fotos de passarinheiros, claro, de biólogos, que na verdade eles têm que, eu acho que, sacar isso. O simples registro não significa uma bela foto ou uma foto de peso, né? Veja esses detalhes de um lugar que são os karsten. É uma vegetação de cerrado muito árida, com pedras cor de chumbo, que às vezes formam verdadeiras galerias profundas, e que é muito no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, Minas Gerais. Um lugar atípico, de uma vegetação peculiar, pedras e cactos saindo por entre fendas em pedras. Aqui um detalhe das raízes de uma mata de tabuleiro no sertão já do Espírito Santo também, que demonstra aí essa relação já da vegetação com a Amazônia. Já lembra muito a Amazônia. Isso aqui De repente um pássaro uma garça cinza, um maguari, em seu balé. É um balé mesmo, né? É exatamente um balé, porque essa posição das asas, né? Alçando o voo. Né? Alçando o voo, e depois sempre esse foco no olho, na cabeça. Veja, sempre essa representação assim é a natureza mais do que a natureza, bichos, pedras, volumes. É um caudal. Exato, E algumas coisas já são mais ou menos documentais, mas isso é uma arpia em toda a sua exuberância, a nossa maior águia. Sempre, eu acho que a narrativa do livro é que estamos mostrando, imagina, árvores e pedras e buracos e verdes. É interessante essa passagem também aqui do detalhe da pia para esse ambiente, né? Dessas mesas. O ambiente que seria dela, né? Com todas essas... Aqui são fotos, um ensaio que eu fiz. Aqui é o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Aqui é o sertão do Vale do Catimbau, em Pernambuco. A relação incrível do homem com o bicho. Maravilhoso. E a sua paragem, né? A sua fogueira. Mas o que é mais mágico nisso nesse instante dessa foto, é a conversa, o diálogo entre os dois.
Porque parece que eles estão conversando. O cavalo está assim, como se estivesse ouvindo. Ele fala com o cavalo, aí nitidamente ele está falando com o cavalo. E esse detalhe no olho faz com que... Outra coisa impressionante... O cavalo está ouvindo, né? Porque você está com a cabeça abaixada, com a orelha voltada para ele. Outra coisa impressionante nessa foto são essas pedras do sertão. Com essa, todo esse elas escavado aqui, né? Parece que elas vão se dissolver no ar, né? E de uma serra no Vale do Catimbau, a gente parte para o detalhe de um bar perdido, Muquinfo, um lugarzinho perdido nas áreas rurais de Brotas de Macaúbas. Isso aqui parece realmente um pedaço, um conto. É isso que eu acho fantástico, quer dizer, essas imagens, elas são... Toda foto é uma história, né? Eu acho que ela é uma história simultânea. Mas ela tem muito a ver, nesse momento aqui, né, com algumas narrativas, né, do Grande Sertão, essa coisa do cavalo, né, esses bandos de como é que ele é? Jagunços. Jagunços, exato. Olha essa imagem desse cara, é uma coisa quase medieval, né? Assim, acho que por isso que o Elomar lá na abertura, sem dúvida. O Elomar é o cantador medieval do sertão. Esse homem essa coisa da cultura ibérica e tal. Esse é o Dão. O nome dele, o apelido dele é Dão Sujo. Eu encontrei aí é perto de Salinas, num lugar chamado Novas Montes Claros. Algumas dessas imagens onde existem pessoas, eu acho fantástico, é como se você não estivesse lá. Olha. Você está tão lá que a sensação que o cara não se dá mais conta, você está aqui com ele. Ele não está lá com você, ele está na coisa dele. Eu acho que esse é um grande dado da fotografia, na realização de um ensaio. Não digo essas exposições e fotos feitas sem o envolvimento total. Isso. E às vezes é um detalhe. Você vê. Mas, por exemplo, aqui, né? Isso aqui é uma imagem quase que icônica, né? Simbólica do sertão, né? Homem tangendo, cara. Mas esse homem em silhueta, né? Ele deixa de ser ele passa a ser o símbolo dos vaqueiros, de todos os vaqueiros, né? Essa boiada aqui, então, que se dissolve nesse fundo, as aves parecem dorsos de boi. Esses dois conjuntos, ali é onde entra essa harmonia, né? Essa busca, aqui tem muito a ver isso aqui os búfalos jamais silenciosos, né? Veja essa sacada do Éder desses bois e desses como é que eles chamam? Ex-votos. Esses ex-votos. Aglomeração. Essa aglomeração que foi buscada com muito carinho. Essa luz foi buscada em Bom Jesus da Lapa. Essa luz que banha isso e revela alguns rostos. É incrível essa variedade de personagens querendo representar e representam e que são as próprias pessoas. Exato. Veja esses beiços dessa pessoa. E de repente entramos na casa do seu Simpliciano, que já morreu, e Dona Maria. Esse cotidiano que é também icônico. Eu acho que isso que tem esse livro, ele é muito icônico.
cada imagem é uma referência quase universal de uma nossa cultura cabocla, sertaneja, né? Caipira. Isso aqui, Isso é toda a alegria desse casal. Um lugar chamado Serra das Araras, seu Antônio Francisco e dona Eleocárdia, em Minas Gerais. Todo o orgulho do seu momento de casamento, uma foto pintada, em que eles deram só o rosto e a pessoa pintou roupas nele. Veja como ela parece que tem um paletó masculino. Eles colocavam, isso é a magia do sertão, uma moldura rococó. Depois essa moldura nessa parede de pau a pique que está quase caindo, né? É incrível. Despelada. Para erguer a dignidade. Essa pintura. Isso, é um retrato da dignidade. E essa lindeza. Uma Índia. Que coisa mais um retrato. Na verdade, um dos meus próximos livros, eu não sei se devo caminhar pelo povo da Amazônia, que vai chamar Amazônidas, o Jaguareté, que já está saindo, mas tem algo em gestação que é um novo livro sobre os brasileiros. Então são expressões, retratos, já como eu vou fazer também com bichos, retratos de bichos, como essa suindara, por exemplo. Escuta, e aqui, é um outro fotógrafo que está fotografando, né? Porque ela aqui tem um tripé. É o meu assistente. É o seu assistente com tripé. Um tripé, mas ele está com uma pequena luz, um dedolite, jogando na parede. Para me dar uma pequena iluminação para formar. Entendi. Para iluminar essa caverna. Aqui eu tenho uma iluminação, lembra? Isso aqui não é islão. Né? E aqui embaixo eu precisava iluminar. Isso aqui é uma longa exposição, 1 minuto, 2 minutos de exposição, com o diafragma fechado. Eu estou dentro dessa caverna com água até o joelho e outro tripé. Fotógrafo de natureza esperto leva 2 tripés. Escuta, e tem alguma dessas imagens para você ter um significado especial, assim? Esse trabalho, Éder Chiodeto e eu navegamos com muito carinho. Você vê que os bichos vão entrando, as pessoas. Aqui, um circo mambembe, a mulher que cospe fogo, uma travesti que até que voltamos. Essa é uma imagem. Essa é uma das imagens que eu amo muito. A imagem de Dona Generosa, que já estava lá no começo. Então, era ela, então. Era ela, mas aqui já num esgar. E o centro disso, o punctum disso, é esse músculo aqui, esse osso aqui, né? Esse osso que marca. Não, essa foto é realmente impressionante, porque esses traços todos se confundem, né? Essa fumaça, o rosto dela praticamente se forma e se dissolve nessa fumaça. E aí você entra nesse preto, e aí você tem o olho da outra lá no canto da imagem. Que forma isso? Nessa diagonal. Quer dizer, essa imagem que tinha me ficado, eu acho que se você fala da vertigem, quer dizer, acho que essa vertigem, ela está quase materializada aqui. Esse olho é tudo nessa foto, né? Esse olho nossa, ele transcende o olhar de catarata de uma velhinha. Ele essa foto ela tem uma dinâmica, né? Assim, esse movimento de dissolvimento, né, da imagem, que é uma coisa realmente fantástica. É incrível. Aí você vê o cabelinho dela. É quase como uma... É isso, é uma coisa espírita.
Isso, quase como ectoplasma, algo que some. Isso é o que eu busco na imagem dos retratos, algo que também que me satisfaça como mensagem. Muitos encontros, né? Olha, essa imagem é uma imagem que me chamou muito a atenção, porque aqui tem essa menina, eu não sei se ela tem algum problema. Vitiligo, mas o vitiligo dela parece uma pintura, porque é uma faixa. Exato, parece como se fosse uma como faixa fosse indígena. Uma pintura indígena, exatamente. E ela, esse rosto maravilhoso tão brasileiro, né? Realmente é uma menina muito bonita, um lugar chamado Vão do Buraco, na Serra Gaúcha, absolutamente pobre, uma família grande, sem nada. Coisa mais bonita. E ela, toda a família tem, com exceções, tem vitiligo e formam desenhos no corpo. O que é curioso nessa imagem, que essa imagem é uma jovem, uma jovem senhora na Suíça, em Zurique, viu esse livro, se impressionou com essa foto, me pediu, nascida em Portugal, e eles estão vindo aqui agora no segundo semestre, que eles querem ajudar essa criança. E eu vou levá-los lá. Que legal, que legal. Outras... Essa é a mãe dela. Nossa. Não, dá licença, mas essa imagem realmente é muito forte. Forte. Essa daqui também é da vertigem. Talvez é a vertigem que alguém tem. Essa mão que esconde os olhos, como alguém que não quer olhar o próprio mundo, né? Quer dizer, como se fosse... Essa relação aqui é muito interessante, né? E depois já esse pulsar para um gavião. Lembre-se, né? São sempre olhares, né? Olhares. Nossa. Deixa eu ver como é que é o nome dela. Dona Sebastiana de Juazeiro do Norte. Num dos dias, e de repente, pessoas descansando na hora do almoço nesse trabalho de juta, dificilíssimo, né? De beneficiamento de juta, no seu período de folga. Um armazém. Não é uma fábrica, é um armazém. Isso aqui é muito... Aqui é o Rio Remanso, perto do Rio Paraguaçu. Essa coisa dividida também de meio a meio. O reflexo. Tem que ser muito forte para não ficar banal. Tem, certo. O detalhe de um pássaro chamado biguatinga, que me parece o seguinte: quando você se aproxima muito dos bichos, eles se tornam supra-reais, né? Todos os bichos de muito perto são absolutamente fantásticos. São. Se você começar a olhar o desenho dessa plumagem aqui, esses pelos no pescoço, é uma coisa... Isso que eu chamo, e que eu acho que o Rosa queria dizer, de aragem do sagrado. Isso, exatamente. É o Deus do Spinoza. Deus de Spinoza. O Rio Formoso, longa exposição na beira do rio, exatamente na hora que despontou o sol. Por quê? Fotografia é movimento, né? Eu acho que se não tem esse movimento... Muito interessante. Depois tem um contraste aqui, tem um movimento, eu vou falar uma coisa quase absurda, mas um movimento estático dessa espécie de textura que tem, que ela dá mais realce ao movimento da água que está atrás, né? Porque isso é muito bonito, muito bonito. Olha só. Você vê que a brincadeira do movimento, do vento. O movimento das águas. Das águas, do vento. Olha, né? que forma... Isso é uma paisagem
lunar, quer dizer, não parece que seja uma coisa real. São as dunas do Rosado, no Rio Grande do Norte. Não, mas isso é uma na coisa... Costa do Sol. Isso não está em lugar nenhum, está na sua cabeça. Porque se o cara for lá dos dunas do Rosal, ele não vai ver isso. Ah, já foi. Mas ele não vai ver essa imagem. Já está, é impossível. Mas, entendeu? Assim como é uma tradução. É Olha uma essa tradução. Assim como essa árvore solitária aí nas dunas do Jalapão demonstram essa busca de... Por que ela está ali, né? E essa É foto, o que intriga. ela tem uma coisa fantástica, porque como falta referência em volta, isso aqui, do seu ponto de vista que é de cima, dá a impressão que essa árvore é desse tamanho, assim, ó. Podia ser desse tamanho. E ela é maior. Porque você está olhando de cima, né? Então, são paisagens que eu diria, quase arriscaria dizer que são paisagens mentais, entendeu? Mais do que... Interessante isso, das paisagens mentais. Porque sabe que eu tenho uma impressão que é o seguinte, quando a gente vai para a realidade com um certo olhar, não é que você registra aquilo que você falou do documental, né? Não é que você está registrando um fato, mas você tem muitas vezes a impressão que você está se projetando na realidade com o seu olhar e recortando dela alguma coisa que está na sua cabeça, entendeu? Só que eu acho uma coisa interessante, eu me deixo às vezes ser tomado pelo que eu estou observando e como que incorporo, eu entro em sintonia e que o observo sem fazer esforço. Eu acho que isso que é maravilhoso, é uma espontaneidade, uma fluência na disciplina, de tanto olhar, de tanto ver, esse caos se organiza numa composição instantânea e essa espontaneidade flui de um tal modo que eu não preciso falar nada. Outras vezes é um esforço, rezo quase uma novena para chegar até a harmonia. E vai. Não tem receita. Daí aquilo... Por que acreditou tanto naquilo e não deu certo? Mas lutou para isso. E não volta ou não sai dali derrotado. Sim. Não. É algo que é necessário fazer. É uma missão. É uma missão transformar o banal em algo belo, revelador. Essa the mission. Outras vezes o observador se confunde com a coisa observada e simplesmente sai. A natureza te dá a beleza. Por exemplo, isso aqui poderia não ter chuva, mas talvez pudesse ser até melhor. Mas eu acho que aqui o que aconteceu foi que esse espaço vazio, com esse raio, essa chuva, é o Puncton, é o que fez essa forma. Pois tem essa forma quebra, inusitada, né? Quebra. Você tem uma Esse divisão aqui, testemunho. E isso aqui são duas coisas colocadas juntas, né? Parece realmente uma... E em determinado momento isso aconteceu, mas era uma área tão vasta. Serra Geral, é isso. Serra Geral, em Tocantins. Vejam, nós falamos aqui de mais de 20 estados quase, sem falar neles. É o Brasil. Uma árvore, uma raiz de uma árvore na beira do mar de Cumuruxatiba, na Bahia, com longa exposição, contraste forte. Mas essa coisa do eterno rio que corre. As garras de um ser que se agarra e uma energia, né, que circula. Essa coisa... Você reparou como aquele movimento daquele rio, que é aqui em Cumuruxatiba, na Bahia, naquela foto, será que está perto? Aqui.
já é um rio formoso, o eterno rio que corre, né? Esse eterno Riverrun, você vê aqui, essas eternas cobras, sabe? Isso é outra paisagem quase... E aqui, essa mesma montanha? Não, mas são morros testemunha, no mesmo estado, Tocantins, Serra do Espírito Santo e tal. Então a busca não é revelar um Brasil, o erro dos aprendizes está em revelar só um Brasil exuberante, ou pessoas que com a sua simplicidade parecem tão dignas. Esse é o primeiro erro do fotógrafo de natureza. O fotógrafo de natureza que só faz, ele tem que chegar ao ponto de ele interpretar essa estética, interpretar esses acontecimentos. Como? Ele tem que contemplar. Essa é a chave. E conhecer as pessoas, né? Não adianta querer fotografar pessoas como se elas estivessem dançando ou festejando. Não. Tem um momento que elas estão numa festa junina, tem um momento que elas estão chorando a morte de um filho, tem um momento que elas estão brigando, tem um momento... você tem que se dedicar a isso ou então passar. Precisa ter uma vontade pessoal, uma determinação pessoal de permanecer ali para fazer gerar dali uma vertigem, uma imagem. E às vezes ela acontece, mas não é toda hora que você é abençoado com tudo pronto. Claro. Tudo pronto é um encontro com o sagrado. Quando está tudo pronto. Aqui, eu não imaginava que esses jegues me dessem essas imagens, porque parece que eles estão pairando no ar. Mas, de repente, eu fui atrás deles, eles eram o único elemento nessas dunas. E aí começou a mudar, veio uma dádiva. Foi a mudança do tempo e veio o vento que me deu a imagem. Essa imagem também é outra imagem que... Outra imagem muito significativa nesse livro. Muito forte, né? Porque parece que eles estão entrando numa espécie de desvão do tempo, assim, né? Parece que eles estão, como você falou, flutuando, né? Mas você percebeu o que você falou uma hora? Como se o horizonte se abrisse, né? Para uma coisa, para uma outra dimensão. Eu acho que as veredas verdadeiramente são isso. As veredas, exatamente. São veredas buritis, são veredas pedras, esculturas de pedra aqui no Vale do Catimbau. São veredas de catedrais da Serra das Confusões. E são veredas até construídas pelo homem. Que coisa mais louca. Ele fez um castelo. Castelo do Zé dos Montes, em Sítio Novo, Rio Grande do Norte. Que maravilha. Que maravilha. Ele fez essa maravilha e mora aqui nessa pedra. Que fantástico. Para aprender da pedra, frequentar. Realmente é isso. A pedra. Pedra